Olá, meu nome é Carol e hoje é dia de book haul acumulado. Mas não me pergunte de quanto tempo está acumulado porque eu já perdi as contas. Mas antes, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se ainda não for inscrito, bora logo se inscrever nesse canal, ative o sininho para receber as atualizações e já deixe sua curtida para ajudar na divulgação desse vídeo. E as minhas redes sociais vão aparecer aqui na tela e lá na descrição, porque socializar é fundamental. Bem, desde que eu fiz o canal, eu não estava guardando os livros novos enquanto eu não fazia o vídeo de book haul. Então, eu imagino que por aqui deva ter coisa que eu comprei antes da Black Friday. Mas os livros da tag eu já li e eles já apareceram nos vídeos de leituras do mês, além de outros livros novos que eu também já li e também apareceram nesses livros de lidos. Então esse vídeo é para focar naqueles novos que ainda não foram para a estante. E que, olha, para guardar, tá sendo uma brincadeira de Tetris há meses. Sabe Tetris? Aquele joguinho de videogame, de encaixar peças? Se você não sabe, é porque você ainda não chegou na velhice como eu. Mas não vamos falar de idade, porque isso é falta de educação e bora focar logo nos livros. Bom, eu ganhei num sorteio no canal Book Addict da Duda Menezes esse livro Algo Sinistro Vem Por Aí, do Ray Bradbury, aquele mesmo que fez Fahrenheit 451. E assim, eu não lembro bem o que ela estava sorteando. Eu não sei se eu achava que esse livro era outra coisa, ou se ela estava sorteando vários livros e eu entrei, porque, né, sorteio a gente entra em tudo. Mas eu descobri que esse livro é de terror. E veja bem, eu morro de medo de histórias de terror. Por isso que eu não leio esse gênero. Mas o que é a sorte da pessoa, né? Ganhar um livro que ela tem medo de ler. Deu vontade de rir de nervoso. Aí ganhei da minha mãe, de presente, esse livro Espiando pela Fresta, da Cibélia Zanon. É um livro de contos. E a autora chama esses contos de frestas. E ela define o livro como um olhar curioso. Ele é bem fininho, eu gosto de livros de contos, ele é bem fininho e deve ser uma leitura bem leve. Aí teve Amigo Oculto, no canal que eu sempre faço leituras coletivas, e eu ganhei 2 livros. Esse A Paciente Silenciosa e Um Marido Te Faz de Conta, da Julia Quinn. Esse A Paciente Silenciosa, do Alex Michaelides, eu sei que ele é sobre uma mulher que é encontrada com o marido morto ao lado, né? Ela tá naquela cena do crime e depois desse crime ela nunca mais fala nada. Aí, por causa disso, ela foi internada num sanatório. Fala sanatório ainda? Enfim. Aí, depois de um tempo, um psicoterapeuta forense decide tratar dela e descobrir se foi ela mesma que cometeu esse crime. É um thriller e todo mundo falou super bem dele. Aí depois eu ganhei, né, O Marido Te Faz de Conta, da Julia Quinn, que é o último de uma trilogia que eu já tenho os outros livros, que é a trilogia dos Rockesbys. E aqui a mocinha, ela quer fugir das 2 opções que se apresentaram na vida dela. Todas elas têm muitas desvantagens. E por causa disso, ela decide que vai cuidar do irmão ferido na guerra, mas ele tá do outro lado do Atlântico. Durante a viagem nesse navio, ela conhece o melhor amigo dele, que também tá ferido, mas pra ela ficar do lado dele, cuidando dele, ela tem que contar uma mentira. Cara, eu adoro Julia Quinn. Os livros dela são muito leves, são muito fluidos e para esse período eu tô devorando esse tipo de livro, eu tô precisando demais. Aí nesses últimos meses eu também fiz muitas trocas pelo Scoob, eu peguei muitos livros bons. Comecei por Um Cavalheiro em Moscou, do Amor Towles. Aqui, um homem da nobreza russa, ele é acusado de escrever uma poesia que vai contra os ideais da revolução. Aí ele é condenado a ficar em prisão domiciliar, mas no sótão de um hotel que é o símbolo do luxo e da aristocracia de Moscou. Aí a história é contada da perspectiva dele como prisioneiro e como representante dos velhos costumes dessa elite. E também de como ele vai vendo o mundo exterior mudando, né, para essa nova realidade depois da revolução. Eu achei a premissa dele muito interessante. Não sei quando eu vou fazer a leitura, mas
eu tô bem afim eu gosto muito de romance histórico. Aí eu peguei 2 livros da Georgette Heyer, que eu tô gostando bastante da escrita dela. O primeiro é Ovelha Negra. Aqui a Abigail, ela é rica, é solteira e tem 28 anos, o que para aquela época, 28 anos já passou da idade de casar, então você é velha. A sobrinha dela se apaixonou por um cara muito interesseiro e agora a Abigail, ela tá bem preocupada. Ela vai tentar resolver essa situação e nisso ela acaba conhecendo o tio desse rapaz. E assim, ele é a ovelha negra da família. Depois eu peguei um casamento de conveniência. Aqui diz: quando o conde Deru pede a mão de Elizabeth Winwood, não sabe o problema que causará a bela jovem. Ela está comprometida com o admirável, mas pobre tenente Henry. O final feliz para essa história só pode ser impedido pela impetuosidade da irmã mais nova de Elizabeth, Horatia, que se oferece para casar com Lord Deru. Eu vou deixar os links de compra para todos os livros mencionados aqui na descrição. E comprando esses livros por esses links ou também qualquer outro produto, você não vai pagar mais nada além do que você já ia pagar e acaba me ajudando muito a manter esse canal. Aí eu peguei Mad Maria, do Márcio Souza. Aqui relata a construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, ali na região norte. No início do século XX, o látex ele era um produto muito procurado. Então essa ferrovia ia integrar uma região rica em látex na Bolívia com a Amazônia. E veio gente do mundo inteiro para trabalhar nessa construção. Mas depois de 3 meses antes de terminadas as obras, mais de 3 homens já tinham morrido, 30 mil foram hospitalizados e já tinha sido gasto uma fortuna em dólares ali na floresta. Eu nasci em Porto Velho, capital do estado de Rondônia, que é onde essa construção começou, e eu acho que essa história que é tão importante, muito pouco contada. Até teve uma série na Globo há uns 10 anos, eu acho, mas eu não cheguei a assistir. Eu quero ler esse livro porque mesmo sendo um romance, faz parte da história, né? Eu só não imaginava que o livro era tão grosso, então eu preciso reservar um tempo maior para essa leitura. Bom, eu gosto de pegar no Scooby livros que iniciam séries, para saber um gostinho dessas séries e saber se eu vou gostar. Porque se eu não gostar, eu não vou ter gasto dinheiro, né? Apenas os créditos que eu tenho no Scooby. Aí eu peguei alguns aqui, começando pelo Estilhaça-me da Tahar Emaf. Aqui a personagem principal tem o poder de fazer uma pessoa sentir tanta dor que ela pode até morrer. Ela encara isso como uma maldição, mas tem gente querendo usar ela como uma arma. Eu sei que essa série não é curta e vi que saiu um livro ano passado, mas eu vi a Paula Alexandra falando tão bem dele que eu fiquei super curiosa. E como eu ando querendo ler mais fantasia, eu peguei o Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas. Aqui eu sei que tem uma guerra de humanos contra seres feéricos. Eu sei que tem mais coisa, mas eu achei difícil de explicar essa sinopse. Enfim, eu sei que o povo ama essa série e que não para de falar dela. E acabei que fiquei com muita curiosidade quando eu vi esse livro para troca lá no Scooby. Aí eu vi esse Mentira Perfeita, da Karina Ricci. Ele é um spin-off daquele Procura-se um Marido, que tem no Kindle Unlimited, é um livro bem legal. Aqui, a Júlia, que é a mocinha, ela vive se esforçando no trabalho e tá sempre deixando de lado a vida pessoal. E a tia Berenice, tia Berê, que foi quem criou ela, vive preocupada com isso. Aí um dia a tia dela fica muito doente. E para não deixar a tia tão aflita, a Júlia resolve arranjar um namorado de mentira. Então a tia dela melhora. Mas ela ainda tá com a saúde frágil. Porém, a tia tá tão empolgada com esse namoro que ela decide bancar todo o casamento da Júlia. Que clichê delícia é esse, né? E os livros da Karina Ricci, apesar de grossos, você acaba rapidinho. Aí eu peguei Uma Proposta e Nada Mais, da Mary Belloc. Esse é o primeiro livro da série O Clube dos Sobreviventes. Aqui a mocinha, quando ficou viúva, não quis saber de se casar de novo. Mas como ela tá se sentindo muito solitária ultimamente, ela decidiu que quer um marido.
mas um marido que não encha muito o saco dela, deixa ela de lado. Aí temos um mocinho que não nasceu nobre e por causa disso ele não é lá muito sofisticado. E depois que o pai dele morreu, ele ficou responsável por cuidar da madrasta e da meia-irmã, e agora ele quer uma esposa para ajudar ele com essa tarefa. Bom, é romance de época, então vamos ver como vai ser. Aí, por um acaso, eu conheci uma moça na internet que estava vendendo livros para custear a cirurgia da cachorrinha dela. Aí eu peguei ela tinha alguns livros da Tag, eu peguei esse aqui, A Velocidade da Luz, do Javier Cercas. Aqui um escritor espanhol e um veterano norte-americano da Guerra do Vietnã se conhecem na universidade. E aí o escritor quer produzir um livro com base nas memórias desse veterano e nas cartas que ele enviava do front para o pai dele. E olha como o livro veio novo. Pra mim veio novo, eu não vi nada praticamente novo, eu não vi nada que remetesse que ele foi muito usado. Aí vamos para as compras. Depois da Black Friday, é óbvio que eu dei uma freada, mas mesmo assim não consegui cumprir aquilo de primeiro ler todos os livros que eu comprei antes de comprar mais. A gente finge alienação e tá tudo bem. Dessa vez eu comprei muitas HQs. Peguei A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, aqui feita por Caeto. A tradução é do Boris Schneiderman, que foi o mesmo que traduziu aquela edição que eu li da editora 34. Essa HQ eu ainda não li, mas a avaliação dela é bem boa. Olha só. E eu comprei porque, bem, virou um dos livros favoritos da vida, tem um traço bem legal e parece ser uma boa adaptação. Eu tô nessa de comprar adaptações de livros clássicos e eu tô gostando bastante disso. E tava num preço ótimo, né? E por falar adaptação de clássicos, eu também peguei esse O Sol é para Todos, da Harper Lee, aqui adaptado e ilustrado por Fred Fordham. Num primeiro momento eu achei engraçado a adaptação ser mais grossa que o livro, mas aí eu vi que aqui são 280 páginas. É mais ou menos o livro, ele é um pouquinho mais de páginas, mas é mais ou menos isso o livro mesmo. Eu ainda não li também, mas esse é um lançamento do ano passado, ó. Esse aqui é colorido e tem um traço bem interessante. Eu não sou uma pessoa apta a avaliar traços, mas ok, né? Parece ser... é bem bonito. Aí eu comprei o meu primeiro mangá, esse O Último Voo das Borboletas, da Kan Takahama. E diferente da maioria dos mangás que eu vejo por aí, esse aqui é volume único. Ou pelo menos parece ser. Aqui conta a relação de uma cortesã de luxo e de um médico estrangeiro no Japão do século XIX. E também rolam segredos ali de amor e de morte. É em preto e branco. E eu achei o traço muito lindo. Eu já li e tive que aprender a ler mangá na marra. Aí, para completar, eu peguei mais três HQs daquela Graphic MSP, né? Que é da Turma da Mônica, que eu tô achando muito bonitinho. Esse aqui é o Mônica Tesouros, da Bianca Pinheiro. Quando eu comprei, depois que eu descobri que vem um antes dele, que é o Mônica Força. Aqui diz: Mônica viaja com os pais para um hotel fazenda e o Sansão sofre um acidente. Mas o que ela achava que seria um passeio entediante vira uma jornada cheia de descobertas e aventuras. Olha essa folha de guarda, que coisa mais linda! É muito fofinha essa HQ. O traço dessa quadrinista eu adorei. Eu falo traço, mas pode ser desenho, tá? É muito legal. Aí também desses eu peguei Cebolinha Recuperação. Aqui diz: Cebolinha fica de recuperação no final do ano, por focar mais numa disputa com outro menino do que nos estudos. Mas seus problemas irão muito além da escola e trarão outro tipo de aprendizado. Aqui também é muito bonitinho, ó.
deixa eu pegar mais pro início. Olha que coisa mais fofa. Eu tô adorando essas Graphic MSP. Lógico, eu não vou completar a coleção, até porque eu fui ver aquele que tem a Turma da Mônica inteira, que vem num box. O box tá uns R$100. Aí eu peguei esse aqui, Arvorada, que é do Chico Bento, feito pelo Orlandelli. Em Arvorada, Chico Bento leva uma daquelas lições que a vida de vez em quando dá na gente, porque nem tudo pode ser deixado para depois. Esse aqui também parece uma pintura. Olha só que lindo. Eu não conhecia, esse Orlandelli ele é bem famoso, eu não conhecia o traço dele. Mas eu achei muito bonito. Aí eu fiz umas compras de livros esporádicas, assim, quando eu dava uma olhada na minha lista de desejados e eu via que o preço tinha baixado, daí eu ia lá e pegava. Eu peguei O Fim do Homem Soviético, da Svetlana Alexievich, que depois que eu fiz a leitura do Vozes de Chernobyl, eu fiquei muito interessada em ler esse. Se você ler esse livro, você vai entender do que eu tô falando. O livro, ele traz um panorama da movimentação dos russos entre o declínio daquela sociedade que eles conheciam para uma possibilidade de vida diferente. Fala também do espanto com que o povo assistiu à queda do Império Soviético, daquela política de abertura do governo Gorbachev, que se eu bem me lembro se chamava Perestroika, que impôs assim uma mudança drástica na população, né, de estrutura social, assim também no cotidiano, e na direção ideológica dessa população. Esse aí eu tô com bastante vontade de ler. Aí falando em livro grosso, eu peguei esse fininho aqui, que é A Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. Aqui nesse livro ele fala da cobrança que as pessoas se impõem cada vez mais para apresentar resultados. E de quando a gente poderia trabalhar menos e ganhar mais, essa ideologia da positividade faz o inverso. A gente acaba se submetendo a trabalhar mais e ganhar cada vez menos. Ele aborda também os efeitos colaterais do discurso motivacional. Esse negócio de eu consigo, yes we can, tem causado doenças como depressão, ansiedade, burnout. Como esse livro é bem fino e tem as letras relativamente grandes, ele deve ir bem direto ao ponto. E fora que muita gente fala muito bem dele. Aí peguei esse livro, Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott. Ele é um lançamento da Intrínseca. É um romance histórico que fala da operação que a CIA fez para contrabandear para dentro da Rússia o livro Doutor Zhivago, do Boris Pasternak, que é um livro de um autor russo que foi proibido na Rússia por conter discurso contra o governo. E no livro também conta a história de duas mulheres que participaram dessa operação. Como eu gosto de romance histórico, a premissa desse livro me interessou bastante. Aí, por último, eu peguei essa nova edição comemorativa de 70 anos, de 1984, do George Orwell. Eu sei que eu já tenho uma edição de 1984, mas eu não resisti e comprei essa edição nova. Aliás, a edição que eu já tenho vai para sorteio, tá aqui, junto com A Filha do Conde e um pack de marcadores da Dark Side. Eu vou deixar aqui na descrição o link para o vídeo do sorteio. O sorteio é dia 1º de maio, então vai lá participar. Voltando para a edição, essa edição tem capa de tecido, esse corte maravilhoso impresso, tem umas páginas aqui com figuras, com obras de uma importante artista brasileira, que é não sei o que lá, Silveira. Olha só a pessoa apresentando o livro, né? São desenhos muito bonitos. Enfim, mas o que mais me chamou a atenção nesse livro foi que, além da apresentação, tem uns textos interessantíssimos, tipo ensaios críticos que foram feitos. Deixa eu ver, eu marquei até aqui, ó. Foram ensaios críticos feitos desde o ano do lançamento, em 1949, então são por pessoas muito importantes na literatura.
Esse texto aqui, que eu achei também muito legal, 70 anos em capas, não é um texto, mas eu achei muito interessante. Eles escolheram capas muito significativas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. E tem esse texto também que fala, que é um apêndice, os princípios da nova fala, que para quem já leu vai entender. O livro mesmo é só isso aqui, ó. Então foi uma coisa que me chamou bastante a atenção nessa obra. Bom, no livro, o personagem principal é o Winston. Ele vive aprisionado numa sociedade que é totalmente dominada pelo Estado. E ele trabalha com a falsificação de registros históricos para atender aos interesses desse governo. Só que o Winston, ele não aceita bem essa realidade. E ele vive se questionando sobre a opressão que o partido e a entidade que chamam de Grande Irmão exercem sobre as pessoas. Esse livro ele foi inspirado nos regimes totalitários dos anos 30 e 40 do século passado. É um dos livros para minha meta de leituras para esse ano. Eu tenho que começar a ler esses livros logo para não deixar tudo para a última hora. Mas e aí, o que achou desses livros que chegaram? Já leu algum deles? Me conta lá nos comentários. E muito obrigada para você que foi guerreiro e assistiu esse vídeo até o final. Sua presença aqui no canal é muito importante para nós. Então, um grande beijo e até a próxima!